Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Diva Dantas. Eu sou advogada, administradora de empresas e professora. O que me traz até aqui é o fato de que uma forma de estarmos passando por essa quarentena, né? E eu achei assim de bom tom que eu aproveitasse o meu tempo para passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas, principalmente para colegas de profissão, para acadêmicos, e achei importante abordar alguns temas jurídicos, né? Pedi a alguns colegas que mandassem algumas sugestões pelo meu WhatsApp para que eu pudesse preparar um material numa espécie de um mini curso. Excepcionalmente, eu estou começando na quarta-feira, mas os dias em que eu vou enviar os vídeos aulas, né, dos minis cursos, serão segunda, quartas e sextas. Excepcionalmente hoje estamos iniciando esse mini curso porque eu acho importante, né? Já dá uma mexida na nossa vida, né? Então, pessoal, de muitos assuntos que eu sugeri a colegas advogados, me veio, por unanimidade, a sugestão de que eu iniciasse o mini curso abordando questões de direito imobiliário. Então, eu achei muito válido, achei de grande valia, porque é uma área do direito que está em ascendência e existem algumas particularidades que nós precisamos estarmos preparados para atender aos nossos clientes diante dos problemas, das celeumas, dos litígios em que eles nos procuram, tá? Nós vamos abordar hoje, dentro do direito imobiliário, questões como posse, propriedade, aquisição e transferência da propriedade imobiliária, contratos imobiliários e o registro de imóveis, tá? Mas antes da gente iniciar o conteúdo propriamente dito, eu vou falar para vocês as previsões legais, aonde está previsto em lei a questão da propriedade, da questão da posse, e passar para vocês também algumas legislações infraconstitucionais, alguns estatutos que posteriormente vocês podem, no decorrer dessa quarentena, vocês possam estar lendo, interpretando, e eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida em relação ao assunto que a gente abordar nos nossos módulos de mini cursos. Inicialmente, como falei, esse é o primeiro e foi escolhido o direito imobiliário. As previsões legais nós iniciamos na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 5º, no inciso 22, que trata sobre a garantia do direito à propriedade. No mesmo artigo 5º, sendo no inciso 23, a função social da propriedade. E no artigo 170, inciso 3º, ele fala da função social da propriedade na atividade econômica. Pessoal, hoje, na situação em que estamos vivendo, falar em função social da propriedade dentro da atividade econômica é muito, muito importante. Mas isso vai ficar para o final já do nosso módulo, certo? Então,
algumas legislações infraconstitucionais complementares, que também é importante que vocês tenham conhecimento, tá? Para também clarear um pouco sobre o assunto. O nosso Código Civil de 2002, aonde ele é tratada a questão de bens, de imóveis, de propriedade, de posse, são os artigos 1196 até o artigo 1510, isso do nosso Código Civil de 2002. Temos a Lei de Registro Público, que é a Lei 6.015 de 73, que nós vamos ver posteriormente nos nossos módulos, que a propriedade ela só realmente se concretiza ao final do registro imobiliário. Nós vamos abordar isso em outra oportunidade, tá? Nós temos a Lei 9.514 de 97, que trata sobre o sistema financeiro imobiliário. Temos a Lei 9.514, temos a Lei 9.636 de 98, que fala sobre os terrenos da União e da Marinha. Também é uma lei importante e que nós devemos posteriormente dar uma lida, porque nós vamos aqui falar, quando estivermos falando da parte prática, da parte da transferência do imóvel, da transferência de propriedade, nós vamos abordar parte desse assunto em que o bem que está sendo transferido de propriedade, ele faz parte do patrimônio da União. Nós vamos abordar isso aqui. Temos a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e temos, por fim, a Lei 11.977 de 2009, que é a que trata sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu aconselho a vocês a darem uma lida nessas legislações complementares à nossa legislação legal, tá? Então, vamos iniciar agora o nosso mini curso de Direito Imobiliário, falando sobre bens imóveis. O nosso Código Civil, no artigo 79, ele trata sobre bens imóveis e ele dispõe o seguinte: são bens imóveis o solo e tudo que se lhe incorpora, seja de forma natural ou artificial. Segue também o artigo 80, que diz: consideram-se imóveis para os efeitos legais. Inciso 1º, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. E o inciso 2º, que diz que o direito à sucessão aberta. Gente, eu vou fazer um parêntese agora sobre esse segundo inciso do artigo 80 do nosso Código Civil, que ele fala de sucessão aberta. O que é que vem a ser a sucessão aberta? É simples, a gente vai adentrar um pouquinho no direito das sucessões, mas é só para a gente poder explicar essa questão dos bens imóveis quanto a esse inciso 2º. A sucessão aberta é a sucessão que considera como bem imóvel, tá, para efeitos legais, ainda que a herança seja composta de bens móveis. Vou explicar de uma forma mais transparente. Num patrimônio deixado pelo decujus, o espólio, vamos supor, falando numa linguagem mais técnica, o espólio, ele tem um patrimônio, tá, que ele é formado apenas de bens móveis. Por exemplo, o espólio deixou para seus herdeiros uma frota de ônibus,
uma frota de caminhões. Então, na herança, tá? Na sucessão, na transferência de bens, tá? Por herança, esses bens, apesar de serem classificados como bens móveis, eles, na herança, legalmente, eles podem ser considerados como imóveis. Então, isso é o que chamamos de sucessão aberta, tá? Mas adiante, quando a gente for falar da transferência de propriedade, quando a gente for falar do reconhecimento de propriedade, a gente volta a falar sobre esse inciso do artigo 80 do Código Civil. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso minicurso. Agora nós vamos entrar na parte do direito de propriedade. Eu queria pedir a vocês que todas as vezes que vocês ouvirem ou falarem de propriedade, associe sempre a propriedade a domínio, tá? Quem tem propriedade, ela tem domínio, dominus, que vem o domínio que vem de dominus, latim. Então, todas as vezes que você se referir à propriedade, sempre venha na sua cabeça que aquela pessoa detém também o domínio daquele bem, tá? Então, a propriedade, ela resulta de uma relação de domínio sobre um imóvel, com uma natureza perpétua, vinculada à vontade do proprietário. Por que uma natureza perpétua e vinculada à vontade do proprietário? Porque o proprietário, ele tem o domínio do imóvel e ele só perde essa natureza perpétua a partir do momento em que o proprietário, ele resolve transferir este imóvel a outrem, tá? Então, ele deixa de ter o domínio por vontade própria e transfere a outrem esse domínio, a propriedade que ele tinha sobre esse imóvel, tá? O artigo 1228 do Código Civil, ele diz: o proprietário, ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como ele tem o direito de reavê-la, tá? Então, quando eu digo que o proprietário de um bem imóvel, tá? Ele tem não só um bem imóvel, mas de um bem móvel também. Quando ele tem a faculdade de gozar, eu estou dizendo que ele tem o direito de uso e fruição desse bem. Quando eu digo que ele tem a faculdade de dispor, eu quero dizer que ele tem um poder de disposição, tá certo? Ele pode usar, gozar, dispor da melhor forma que lhe convier. Por quê? Porque ele é o proprietário daquele bem e ele tem o quê? O domínio, tá? Quando eu falo que ele também tem o direito de reaver este bem, é que eu quero dizer que nesse momento existe as ações reivindicatórias da propriedade. O que é isso? Nós não podemos confundir ações reivindicatórias com ação, por exemplo, de reintegração de posse. Por quê? A ação reivindicatória, ela consiste no reconhecimento de propriedade. O que quer dizer isso? Significa dizer que eu tenho um bem e existe para esse bem 2 títulos aquisitivos. Então, 2 pessoas estão litigando
sobre a propriedade de um determinado imóvel. O que é que vai fazer com que o judiciário, o juiz, decida sobre o reconhecimento de quem é realmente o proprietário? É o título mais antigo, pessoal. Quem tiver portando o título aquisitivo daquele imóvel mais antigo, a ele vai dar o reconhecimento de proprietário, certo? A ação de reintegração de posse é totalmente diferente. Ela não vai discutir o reconhecimento de propriedade, tá? Porque na ação de reintegração de posse, o proprietário já está definido, tá? O que vai acontecer aí é apenas o quê? Reintegrar, fazer com que aquele imóvel saia da posse de uma pessoa que está indevidamente e ela retorne para que de direito lhe pertence, que é o proprietário. Então, nós como operadores do direito, não devemos confundir ação reivindicatória com as ações de reintegração de posse. Esse parêntese que eu queria fazer para vocês, tá certo? Então, o que é que eu queria também deixar claro aqui para vocês? Uma pessoa, tá? Quando ela faz o exemplo que eu quero dar a vocês com a questão da ação de reivindicação de posse. Que a reivindicatória, ela visa o direito de propriedade do imóvel, reconhecer esse direito de propriedade. E a ação de reintegração de posse é o seguinte exemplo. Se você tem o título de propriedade de um imóvel e não está na posse dele, o correto é realmente propor a ação de reintegração de posse. Eu quero dar um exemplo para isso ficar bem claro, tá? Eu sou proprietária de uma casa na praia de Porto de Galinhas. E um amigo chega para mim e fala: olha, Diva, eu não estou podendo mais pagar aluguel, eu estou com alguns problemas. E será que você pode, durante esse período do inverno, você não vai usar a casa lá de Porto? Será que você pode me emprestar? Aí eu vou dizer: não, tá bom, João, eu te empresto. Quando eu, no verão, for utilizar, você me devolve. E aí chega o verão e eu vou para minha casa de Porto e o João diz: não, aqui você não entra, porque quem está morando aqui na casa sou eu tenho a posse da casa e eu vou ficar na casa. Então, para mim, que sou proprietária da casa, mas não estou na posse dela porque eu emprestei, então cabe a mim, como proprietária, entrar com a ação de reintegração de posse, para poder reaver a posse do imóvel qual eu sou proprietária, tá? Então, o que existe a diferença entre propriedade de um bem e posse de um bem é que eu, como proprietária, eu posso usar, gozar, usufruir, tá? Mas eu também posso não estar na posse do meu imóvel, tá certo? Eu posso ser a proprietária, o meu imóvel no cartório de registro de imóveis está registrado no meu nome como proprietária, mas eu posso não ter a posse dele, tá? Eu vou abrir outro parêntese, como por exemplo, a relação de locador e locatário, tá? Mais na frente nós vamos conversar sobre isso, mas eu como locadora, eu tenho a propriedade, mas no momento em que eu alugo
o meu imóvel, eu passo a não ter a posse. Eu apenas tenho a propriedade. A posse, quem vai estar na posse é o locatário. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar mais na frente, quando a gente for ver a classificação da posse. Tá? Vamos dar seguimento? Bom, agora a gente vai entrar na questão de posse, já que nós vimos a questão de propriedade, né? Como ela se concretiza, como se caracteriza, né? Vamos entrar agora na questão da posse. E como é que a gente pode conceituar a posse? A posse, ela é uma situação realmente de fato que acontece entre a pessoa e a coisa, tá? Produzindo efeitos jurídicos. Vai nos auxiliar muito a leitura do artigo 1196 do nosso Código Civil, que ele é muito claro, e ele fala o seguinte: artigo 1196 do Código Civil. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes da propriedade. Vocês lembram que a gente já conversou sobre os poderes inerentes da propriedade? Uso, gozo, fruição e disposição, tá? Então, na posse, tá? O indivíduo que tiver um desses requisitos, se ele usar, se ele gozar, se ele no momento estiver dispondo daquele imóvel, ele pode ser considerado possuidor do bem, tá? Eu fiz aqui algumas considerações em relação às operações imobiliárias relacionadas com a posse, tá? Uma das considerações que eu achei bem relevante, ela diz que cerca de 2/3 dos imóveis situados nas capitais dos estados e nas regiões metropolitanas do Brasil encontram-se sobre o regime de posse ou ocupação e não de propriedade. Então, significa dizer que nós temos mais imóveis na condição de posse, tá, do que de propriedade. Então, pessoas, elas ocupam mais a posição de possuidores do que de proprietários. Outro ponto, o direito de posse, ele é transmissível aos herdeiros e sucessores de seu tutor, tá bom? Por exemplo, o fato de um espólio ter a maioria do seu patrimônio em forma de possuidor, isso não afasta que para seus herdeiros e sucessores, certo? Por exemplo, um imóvel, mesmo que possua uma matrícula no cartório imobiliário, estando em situação irregular, fica sujeito ao regime de posse e não de propriedade, tá? Então, ressalvando os bens do espólio. Então, é exatamente isso que eu falei anteriormente para vocês. Mesmo que o espólio em seu patrimônio não tenha, tá, a propriedade dos seus bens, dos patrimônios que são levados para serem inventariados, não por isso vai deixar de haver a transmissão para seus herdeiros e sucessores, certo? Como, por exemplo, tá? Eu posso... aqui, salvo em caso específico, não cabe registro ou averbações de posse em cartórios de imóveis. Por quê? Porque na posse, por trás da posse, pessoal, existe sempre, na maioria das vezes, existe sempre um proprietário, tá? O fato de você estar na posse de um imóvel não significa dizer que não exista um proprietário. E o proprietário se sobrepõe ao possuidor, tá? Agora, não significa dizer que
um possuidor não possa fazer da sua posse, tá, uma propriedade. Sim, ele pode, através de ação de uso capião, através de um leilão, que tudo isso pode ser transformado em título aquisitivo de um determinado imóvel e ele pode sim ser levado legalmente para registro imobiliário e aí sim ser feita a averbação da nova propriedade. Mas isso é um outro assunto que nós vamos nos estendermos mais à medida que o nosso módulo for caminhando, tá? Vamos passar agora para o desdobramento da posse. Nós temos como desdobramento da posse o que chamamos de posse direta e posse indireta. A posse direta, eu posso dizer que é aquela exercida pelo possuidor de fato, sendo proprietário ou não. A posse direta, pessoal, é a posse em que você está propriamente dito em uso e gozo do imóvel, tá? Seja você proprietário ou não, tá? Isso é a posse direta. A posse direta, eu posso citar como algum exemplo, um usufruturário, tá? É uma pessoa do qual é proprietária de um imóvel e ela determina que aquele imóvel ele quer beneficiar alguém, então institui o usufruto para aquela pessoa. Então, João é proprietário de um apartamento, mas ele quer que a sua mãe seja a usufruturária. Então, enquanto vida a mãe de João tiver, ela vai usar, ela vai usufruir daquele bem e vai ser a possuidora do bem e não a proprietária, certo? O locatário é uma espécie de possuidor direto daquele bem, porque ele está no uso, ele está no gozo daquela propriedade, tá? Por exemplo, o imóvel em forma de comodatário, ele é um possuidor direto, ele está usando, ele está dispondo de um imóvel que lhe foi emprestado. Isso é uma posse direta. Já a posse indireta, pessoal, é aquela em que o proprietário sempre conserva, ainda que deixe de exercer temporariamente a posse sobre o seu imóvel. É o caso do locador. O locador, ele é efetivamente o proprietário, tá? Mas, a partir do momento que ele aluga o seu imóvel, ele passa a ter uma posse indireta, enquanto que o locatário, que é o que está usando, que está dispondo, ele tem a posse direta. Então, a posse direta e a posse indireta, elas são desdobramentos da posse, do Instituto da Posse. Eu gostaria de deixar aqui recomendado que vocês lessem posteriormente o artigo 1197 do Código Civil, tá? Que ele aborda bem claramente essa questão do desdobramento da posse, certo? Agora nós vamos para a questão da classificação da posse, tá? A posse, ela pode ser classificada como posse justa e posse injusta. Quando eu digo que a posse ela é justa, ela compreende aquela posse adquirida sem ofensa ao sistema de propriedade legal, tá? É uma posse justa. Eu não infringi, tá certo? Eu não molestei, tá? O Instituto da Propriedade Legal. E a posse injusta é quando a posse é adquirida de forma violenta, clandestina, precária, quando há força
quando eu estou conseguindo aquela posse através de meios violentos. Então, vamos destrinchar melhor essa parte da posse injusta, que ela é conjugada, ela é acumulativamente feita através de 3 situações de posse que não são pacíficas. A posse violenta, tá? Que está dentro, que está inserida na posse injusta, é aquela em que se adquire através da força, por meios agressivos, mediante atos de ameaça, coercitivos, atos de intimidação, tá? Ela é uma posse injusta e violenta. A posse clandestina, quando o possuidor age de modo a iludir ou enganar, tá certo? Atos de vigilância do proprietário, simulando o abandono da propriedade. Então, eu vou ter aí uma posse injusta e clandestina. E por último, é aquela posse precária, que é aquela que se adquire por abuso de confiança na retenção indevida da coisa, que deveria ser restituída num determinado momento que foi acordado e não me foi devolvida. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma posse injusta e precária, que foi aquele exemplo que eu citei. Eu tenho uma casa em Porto de Galinhas que eu confiei, tá certo? Que por um abuso de confiança daquela pessoa, ela já previamente sabia que não ia me devolver a casa, tá? E ela abusou da minha confiança, da minha amizade. E quando eu fui pedir a casa de volta, ela disse que não me devolvia. E ela está na posse direta do imóvel. Então, vejam bem, nesse exemplo que eu citei do empréstimo da casa, eu tenho uma posse que ela é direta e ela é uma posse injusta e precária. Por quê? Ela é uma posse direta porque o meu amigo João está diretamente usufruindo e dispondo do meu imóvel. Ela é injusta, tá certo? Porque ela teve a forma precária. Ela foi adquirida de forma precária. Por que precária? Porque houve um abuso de confiança. Eu confiei naquela pessoa para emprestar o meu imóvel. Então, eu classificaria esse exemplo do empréstimo da casa de Porto de Galinhas como sendo uma posse direta para o possuidor, para João, e indireta para mim. Ela é uma posse direta para ele, ela é uma posse injusta e ela é uma posse precária, tá? Porque ele abusou, ele usou de uma forma, de um dos preceitos de aquisição de posse, que foi a precariedade. Ele usou da minha confiança, abusou da minha confiança, para quê? Para tomar posse de um imóvel que não lhe pertencia, da qual ele não tinha a propriedade, tá certo? Então, vamos lá continuar com essa classificação de posse. Nós temos ainda a posse de boa-fé, tá certo? Que nós poderemos fazer a leitura dessa posse de boa-fé no artigo 1201 do Código Civil, artigo 1201, tá? Só um minutinho aqui. Artigo 1201, ele fala da posse de boa-fé. É de boa-fé a posse se o possuidor ignorar o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Ó, pessoal, o que é que significa isso? A posse de boa-fé, quando a gente fala de desconhecimento de vício, significa dizer que
aquele imóvel, tá? Vamos supor, vamos tomar como exemplo, continuar como exemplo o imóvel de Porto de Galinha. De Porto de Galinhas, tá? Vamos supor que aquele imóvel eu não seja proprietária dele, tá certo? Eu não seja proprietária dele. Então, o fato de eu não ser proprietária desse imóvel lá de Porto de Galinhas significa dizer que há um vício nele, tá? Eu posso estar na posse dele e chegar uma outra pessoa interessada em adquirir e eu simplesmente dizer que sou proprietária. A pessoa de boa fé, ela acredita realmente que eu sou proprietária e aí nós realizamos um contrato particular de promessa de compra e venda e eu simplesmente recebo a pecúnia, um valor por esse imóvel e através desse contrato de promessa de compra e venda eu passo para aquela pessoa a posse daquele imóvel, tá? E aí aquela pessoa de boa fé, ela não vai averiguar no cartório de registro imobiliário, ela não vai se preocupar em tirar uma certidão de propriedade para saber se realmente aquela pessoa que está lhe transferindo o imóvel é realmente o proprietário. Então, isso se chama posse de boa-fé. Eu vou adquirir um bem, tá? Confiando que aquela pessoa que está me transferindo aquele bem realmente é o proprietário. Isso chama-se posse de boa-fé. Uma outra característica, uma outra classificação de posse é a posse de má-fé. A posse de má-fé é quando eu tenho conhecimento da existência do vício, tá? Venda por quem não era o proprietário. Seguindo o mesmo exemplo, uma certa pessoa me oferece aquela casa de Porto, tá? E eu tenho plena consciência, eu fui no cartório imobiliário e pedi uma certidão de propriedade e verifiquei que aquela pessoa não é a proprietária. Mas mesmo assim, eu fiz um instrumento particular em que aquela pessoa me transfere a posse do imóvel e com isso eu pago um determinado valor. Então, isso chama-se posse de má-fé. Eu tinha conhecimento e eu agi de má-fé também, tá? Então, essas são as classificações da posse. Vamos lá, pessoal? Posse justa, posse injusta, que essa posse injusta, ela tem a forma de uma posse violenta, uma posse clandestina e uma posse precária. Eu tenho a posse de boa-fé e tenho a posse de má-fé. Por que vocês podem até me perguntar, Diva, por que você está abordando essa parte tão teórica, essa parte tão doutrinária? Porque é importante, pessoal. De repente, diante de um cliente, diante de um caso concreto, quando relatado o fato, a gente vai buscar justamente nesses conceitos a forma de quê? De ajudar, de buscar uma saída para ajudar o seu cliente, certo? Então, agora a gente vai passar para a proteção possessória. Como é que a gente pode proteger a posse? A proteção possessória, ela ocorre através da chamada das ações possessórias, que estão regulamentadas nos artigos 926 a 933 do Código Civil, tá? Essas ações possessórias, elas nos ajudam a nos defender de situações em que a posse seja ameaçada, a nossa posse esteja sobre ameaça. Primeira dessas ações é a manutenção de posse. No que é que consiste a manutenção de posse?
ela destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação da sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato turbador que molesta o exercício da posse. O que é que a gente vai conversar agora com relação a isso? Eu falei no conceito, né, da ação de manutenção de posse, eu falei numa palavrinha chamada turbação. Vamos relembrar o que é turbação? A turbação é todo fato ou ato impeditivo do livre exercício da posse pelo possuidor. Então, quando eu digo que ocorre turbação, eu quero dizer que algum fato, alguma situação impede o livre exercício da posse do possuidor, tá? Pelo possuidor. Então, o que é que significa dizer isso? Se eu sofrer, eu tenho a posse de um bem, e se eu sofrer a turbação, se alguma coisa impedir que eu tenha livre acesso à minha posse, qual é a ação que eu vou utilizar? É a ação de manutenção de posse. Por quê? Eu já tenho a posse. Então, está havendo uma turbação, está havendo algum ato, tá certo? Algum ato que está tentando impedir o meu livre acesso à minha posse. Então, para que eu defenda a proteção da minha posse, eu vou entrar judicialmente com uma ação chamada ação de manutenção de posse. Eu vou pedir, isso aí pode até ser pedido liminarmente, tá? A ação de manutenção de posse. Eu preciso manter-me na posse daquele bem. E tem algo que está me impedindo, algo violento, algum ato que está me impedindo esse livre acesso à minha posse, que é o que a gente chama de turbação. O que eu queria deixar claro aqui, pessoal, é que existe outra situação que não pode e não deve ser confundida com turbação, que é o esbulho. Turbação é diferente de esbulho. Quando eu falo esbulho, eu estou me referindo a um impedimento ao livre acesso, já se consumou. Na turbação se configura a ameaça, tá? O esbulho é quando aquele ato que está me ameaçando, ele já se concretizou, a minha posse, eu já não existe mais a ameaça. A turbação é uma ameaça à minha posse. O esbulho não. O esbulho eu já perdi a minha posse de forma violenta, tá? Já houve a ameaça, já houve a configuração, já houve a consumação do meu livre acesso à posse. Então, vejam bem, a gente não pode confundir essas duas situações de uma posse turbada e de uma posse esbulhada. A posse turbada, sob efeito de turbação, eu tenho o quê? Eu tenho a minha ação de proteção, que é a ação de manutenção de posse, tá? Como é que eu posso dar um exemplo de turbação? Manifestantes, tá? Que se reúnem na frente de um prédio público, tá? E ameaçam ocupar o local. Isso aí é a ameaça à posse daquele bem sobre turbação. Eu tenho só a ameaça. Os manifestantes estão na frente daquele prédio e eles estão ameaçando invadir para ocupar. Isso aí é uma forma de turbação. Eu não concretizei ainda
que as pessoas me tomaram o livre acesso à minha posse, tá? Então, eu uso a ação de manutenção de posse. Eu quero que o Poder Judiciário me conceda, tá? Me manter na posse daquele imóvel. Quando eu falo em esbulho, são pessoas que entram sem autorização em um terreno, tá? De uma outra pessoa, de posse de uma outra pessoa, e ocupa sem que a posse do terreno lhe tenha sido transferida, certo? Eu tenho um terreno do qual eu sou possuidora, tá? E de repente pessoas invadem o meu terreno, ficam lá dentro, começam a construir algumas pequenas casas, tá? E aí eu não transferi a posse para elas, elas simplesmente invadiram de forma violenta, tá? E ocuparam a posse do meu terreno. Isso aí eu chamo de posse através do Instituto do Esbulho, tá? Houve inicialmente houve ameaça, estavam lá tentando invadir e invadiram. A partir do momento que invadiram, eles praticaram esbulho e não turbação. Turbação é apenas ameaça à posse e o esbulho é a consumação da ameaça, tá? Nós vamos para uma outra forma de proteger, né, de ação de proteger a posse, que é a reintegração de posse. Quando é que eu posso fazer uso dessa prerrogativa? É utilizada nos casos em que ocorre esbulho, quando o possuidor é privado de sua posse. Exemplo, você é possuidor de um imóvel localizado numa praia e durante o período de inverno o bem fica fechado. E quando você retorna para o imóvel, o mesmo foi esbulhado. Esse foi invadido por pessoas que você não conhece, por pessoas que não pediram a sua autorização, nem você fez a transferência da posse. Então, nesse caso, a ação pertinente é a ação de reintegração de posse. Vocês viram como tem uma semelhança? Nós temos essas duas ações, na verdade são 3 ações, né? Ainda falta mais uma para a gente abordar. Mas nessas duas que nós já abordamos, que é a ação de manutenção de posse e a ação de reintegração de posse, nós vimos 2 situações, onde tem 2 palavras novas, turbação e esbulho. A turbação, ela está ligada à proteção da posse através da ação de manutenção de posse, porque eu tenho apenas uma ameaça de perder o meu livre acesso à posse. E a reintegração de posse está ligada ao esbulho, está ligada em que houve a ameaça, essa ameaça foi consumada e eu perdi o livre acesso à minha posse, a posse do meu imóvel, tá? E uma terceira e última ação que podemos usar para a proteção da posse é a chamada interdito proibitório, tá? O que é que essa ação possessória ela visa? Ela visa proteger preventivamente, tá? Quando houver ameaça, no momento em que ocorre a ameaça, tá? Antes mesmo, até mesmo antes de ter uma ameaça, você está preocupado que algumas pessoas se reúnam e invadam seu terreno, você ouviu falar
que existe pessoas que estão programando a invasão. Então, de imediato, para prevenir que você perca a sua posse, ou por tubação, ou por esbulho, você de imediato, você entra com uma ação chamada interdito proibitório. A posse que está sofrendo ameaça de ser molestada ou de ser eminentemente de sofrer, né, o esbulho, tá? Você protege essa posse através de uma ação chamada de interdito proibitório. Vou dar um exemplo. Entra-se com esta ação requerendo judicialmente que a posse seja protegida. Eu tô com a minha casinha lá em Porto de Galinhas, tá? Eu sei que é uma casa muito valorizada, uma casa beira-mar, uma casa muito grande, e eu estou em Recife aqui o tempo todo. Eu não posso estar lá, é inverno, está chovendo, eu estou cheia de atribuições. Então, eu vou me prevenir para que não haja uma ameaça ou uma concretização de tomada da minha posse, de invasão ao meu patrimônio. Então, eu entro com uma ação de prevenção. Então, eu entro com uma ação de interdito proibitório. Ela vai proteger a minha posse de uma turbação ou de um esbulho. Então, pessoal, nessa parte em que a gente fala da proteção da posse, essas ações elas são bem importantes para nós que somos advogados militantes e militantes nessa área imobiliária, nessa área que lida do bem móvel, do bem imóvel. Os nossos remédios, né, possessórios são a manutenção da posse, a reintegração da posse, quando a gente já praticamente perdeu o livre acesso à nossa posse, e o interdito proibitório, que é a ação de prevenção, é uma ação de proteção prévia, tá? Para que não exista uma turbação ou um esbulho da nossa posse, da posse do nosso bem. Então, pessoal, estamos chegando agora ao fim do nosso primeiro encontro, do nosso mini curso sobre direito imobiliário, tá? Eu quero deixar aqui para vocês que eu estou muito feliz em estar fazendo esse trabalho. É um trabalho de pesquisa, tá? É um trabalho de atualização, porque a gente sabe que nossas leis, elas vivem em constantes mudanças. Então, eu espero que hoje, com esse primeiro encontro desse nosso primeiro módulo, eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês dentro dessa área, e estou em plena disposição para que vocês possam me perguntar, tirar dúvidas através do meu WhatsApp, tá? Que é o 996129933. Eu estou à disposição para responder as perguntas sobre esse nosso primeiro encontro, tá? E dizer que na sexta-feira eu estarei passando para vocês o assunto, né? E conversando mais uma vez sobre direito imobiliário, abordando novos temas como aquisição da propriedade imóvel, tá? Contratos imobiliários e registro imobiliário. O nosso módulo da sexta-feira vai tratar sobre a aquisição da propriedade do imóvel, os contratos imobiliários, tá? E o registro do imóvel. Mais uma vez, eu vou abordar, ressaltar
mais uma vez aqui que a propriedade, a propriedade de um imóvel, ela só se concretiza com o registro imobiliário. Enquanto nós não registrarmos o nosso bem imóvel no cartório de registro imobiliário, nós só vamos ter a posse desse imóvel. Nós vamos ser possuidores e não proprietários. Então, eu agora me despeço de vocês, agradeço, fico à disposição e queria dizer que tanto eu como os meus sócios, eu sou diretora, né, e sócia da DTN, que é uma consultoria jurídica, Dantas, Teles e Nóbrega, consultoria jurídica. Nós temos uma área bem abrangente, nós estamos ligados não só à parte jurídica, mas também à parte administrativa, que lida com correspondentes, que lida com a parte de regularização de imóveis, prefeituras, patrimônio da União. Então, a nossa consultoria, ela é bem abrangente, tá? Então, agradeço a vocês, vamos nos unir. Essa iniciativa minha é muito prazerosa, porque eu gosto muito de transmitir o meu conhecimento e ocupar também o meu tempo e, ao mesmo tempo, me atualizar, né? E que essa forma seja uma forma de trocarmos conhecimentos através dos questionamentos possíveis que vocês façam a mim. Agradeço e sexta-feira vamos estar juntos novamente, dando continuidade ao segundo módulo desse mini curso de Direito Imobiliário. Obrigado e uma boa noite para todos.